Boa noite, professor Ramon Lima. Agora nós vamos começar a falar sobre basquetebol, certo? Então, para iniciarmos, vamos começar justamente com a história e a origem do basquetebol. O basquetebol, ou simplesmente basquete, ele é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la justamente em um cesto, que é fixado e está localizado nas extremidades da quadra, certo? Então, o basquete é justamente isso, é um jogo entre duas equipes coletivos, onde em cada extremidade da quadra vai existir um cesto a uma determinada altura, onde a equipe deverá arremessar a bola para cair nesse cesto. Sobre a questão das regras, depois nós vamos falar sobre a questão de pontuação e tudo mais. Agora vamos nos focar principalmente nessa questão da história e da origem. O basquetebol, de onde veio, quem criou? Não, o basquetebol ele foi criado em 1891 pelo professor de educação física James Naismith. Ele era um professor de educação física canadense e ele trabalhava justamente em uma ACM. Nós já falamos aqui nas aulas passadas sobre o futsal, que foi criado justamente no Uruguai numa associação cristã de moços, ACM. Então, o basquete ele foi criado por esse professor, James Naismith, justamente em uma associação cristã de moços, ACM. Só que desta vez ela foi em Springfield, em Massachusetts, certo? Que fica justamente nos Estados Unidos. Então esse esporte ele é muito interessante porque o fato dele ter surgido, existe uma peculiaridade. Ou seja, o esporte ele surgiu principalmente para uma alternativa de inverno. Porque quando o inverno lá ficava muito forte, a prática de atividade física fora dos ginásios, fora das salas de aulas, se tornariam muito difíceis por conta do frio. Então, ele teve essa ideia de criar um esporte que fosse praticado indoor, dentro. Então, o que foi que ele fez? Muito interessante a ideia de James Naismith, que ele pegou cestos. E esses cestos ele colocou em uma parte, em uma extremidade da sala e outro cesto na outra extremidade da sala de aula. E daí pegou uma bola de futebol, certo? E começou a arremessar essa bola dentro desse cesto, né? Então, como nós podemos ver, a ideia original era criar um esporte que não tivesse tanto contato, menos violento, que o futebol americano, que é muito praticado nos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, mas professor, o basquete ele não é tão livre de agressões físicas e tudo mais, há muito contato. Bom, o basquetebol ele já teve muito mais contato do que hoje em dia. Hoje em dia as regras elas foram aperfeiçoadas para que o contato físico diminuísse bastante. Porém, se a gente pensarmos aqui no basquetebol e no futebol americano, o nível de contato físico no basquete é muito, mas muito pequeno em relação, óbvio, ao futebol americano. Aliado a isso, o professor, o criador, ele pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia aproximada de 200 pessoas, 200 espectadores. Nesse mesmo ano, as mulheres começaram a praticar essa modalidade. Já a primeira partida feminina ocorreu apenas em 1896. É interessante que esse jogo aqui, que teve 200 pessoas para prestigiar o primeiro jogo, ele foi justamente no Springfield College, no colégio de Springfield. A modalidade feminina ela foi inserida pela professora de educação física Senda Barretson. E foi também em 1896 que o esporte chegou ao Brasil, trazido pelo norte-americano Augusto Louis.
É curioso notarmos o seguinte, que no início o esporte ele era praticado com uma bola de futebol, isso mesmo. Vocês vão ver aqui a imagem da primeira bola de basquete. Vocês vão ver aqui a primeira bola e também James Naismith segurando a bola e os primeiros cestos que ele utilizou para a prática do basquete. Então justamente essa primeira bola foi uma bola de futebol que ele adaptou, obviamente, porque não tinha uma bola específica para o esporte que ele tinha recentemente criado. Então somente em 1900, olha a diferença, de 1890, da década de 90, né, do século de 1800, para 1984. Olha a disparidade de tempo para que a bola de basquete, tal como a que nós conhecemos hoje, fosse desenvolvida por uma empresa justamente lá da mesma cidade, Massachusetts. Somente mais tarde, o basquetebol passou a figurar nas Olimpíadas. Ou seja, o primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. Esse momento representou uma grande conquista para a disseminação do esporte pelo mundo. Óbvio, nós temos o seguinte, os Jogos Olímpicos como o maior evento esportivo do mundo. Então, a partir do momento que um esporte ele se torna presente nas Olimpíadas, é óbvio que a notoriedade dele vai ser muito grande. Então, hoje, cerca de 200 países são filiados à FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. O que seria essa federação, né? Essa organização foi fundada em 1932 e é responsável por organizar os eventos relacionados com o basquete em nível mundial. Atualmente, sua sede está localizada em Genebra, na Suíça. Então o basquete, na realidade, ele foi um esporte criado com o objetivo de manter perder-se essa questão de disputa física e passasse mais a ser algo trabalhado coletivamente. Então, o professor James Naismith, ele teve essa brilhante ideia e hoje nós temos no basquete vários jogadores que são lembrados até hoje pela sua história no basquete, como também temos atletas que atuam hoje na NBA, que é a liga norte-americana, né, de basquete, que são jogadores excepcionais. Mas eu gostaria de lembrar aqui para vocês o grande jogador do basquete, que nós podemos até assim dizer que seria um Pelé do basquete, que é o Michael Jordan, certo? Tem um documentário, Arremesso Final. É um documentário que conta a história de Michael Jordan e, assim, óbvio, se você está assistindo esse vídeo aí e você gostou um pouco da história do basquete e quer ver uma história de um grande jogador, assistam a história de Michael Jordan, Arremesso Final. Valeu, um abraço, até mais. Volta! Perdão, gente, eu pensei que tinha acabado, mas referências. Professora doutora corta, Ramon. Professora doutora Soraya Larido, como sempre nas minhas referências. Agora sim.